Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Boa noite! Começa agora mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação, sempre abordando e discutindo temas ligados à sexualidade. E para interagir comigo aqui no programa, ao vivo, é muito fácil. É só você enviar a sua mensagem, enviar os seus comentários através do site aí da Just TV. Tá bom? Então, mande, porque ao longo do programa nós vamos conversar, vamos trocar ideias em cima das suas perguntas e das suas mensagens, ok? E no programa de hoje, o nosso tema é bem interessante. Nós vamos falar sobre os erros mais comuns na hora H. E é claro que, assim, é impossível, né, a gente criar aí uma cartilha ou um protocolo na hora do sexo. Mas algumas atitudes têm aí, vamos e convenhamos, o momento certo para poder serem aplicadas, né? Como, por exemplo, você não vai sair por aí, né, já falando aquelas palavras bem picantes, né, bem pesadas para ele ou para ela, logo no primeiro encontro, né, logo na primeira vez. Ou então abusar de uns tapinhas a mais, né, enfim, né, tem um monte de coisa que a gente vai poder falar a respeito aí dos principais erros na hora H. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso Falando Sério de hoje. Vamos lá. Hoje, então, no nosso Falando Sério, nós vamos abordar o seguinte tema: os erros mais comuns na hora H. Né? E é muito interessante porque muitas vezes a pessoa, né, principalmente aqueles que já estão há muito tempo aí, né, na jornada sexual, já estão há muito tempo praticando vida sexual, acham que são os bambambãs, né? Não só eles como elas também. E o excesso de autoconfiança muitas vezes pode comprometer o momento lá, a hora H, e fazer com que você cometa algumas gafes, alguns erros que são imperdoáveis no momento do sexo. Por exemplo, tem muita gente que acha que o melhor sexo sempre tem a ver com a espontaneidade. Ah, então o que me dá vontade de fazer, o que pintar na hora, é o que está certo. O sexo aí que brota espontaneamente, em geral, ele é muito gostoso, mas planejar também um pouquinho esse encontro sexual, né, com, assim, dando um direito a saborear toda uma expectativa até que a pessoa possa se acostumar de fato com a situação, né, também é uma coisa muito interessante e pode valer a pena. Na verdade, as duas coisas podem ser igualmente muito prazerosas, tanto a espontaneidade quanto esse planejamento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ser espontâneo demais, porque pode atrapalhar. Acreditar também que quem é bom de cama, de verdade, vai saber aí dar prazer a qualquer parceiro ou parceira, isso também, esse excesso de confiança pode comprometer, porque pode fazer com que a pessoa se ache tão bom, tão maravilhoso, tão maravilhosa, que esqueça alguns detalhes importantes e esqueça de perceber, na verdade, com quem está ali se relacionando. Cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Portanto, com vontades e desejos e formas de se expressar sexualmente muito diferentes, ok? Então, é muito provável aí, né, que essa pessoa que aparentemente se mostra saber bastante sobre sexo e que tenha muita experiência, vai ter aí, é claro, um desempenho um pouco melhor do que aquela pessoa que nunca se envolveu sexualmente com ninguém ou que tem muito pouco conhecimento, né, nesse sentido. Mas falando tecnicamente, é claro, se alguém aí, né, que é virgem e tudo mais, for aquela pessoa que você está desesperadamente apaixonado ou apaixonada, é claro que aí
vai, na verdade, prevalecer o desejo e vai prevalecer realmente tudo aquilo que pintar na hora dessa transa, né? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Você precisa ter bom senso acima de tudo, ok? E se há uma qualidade que uma pessoa realmente boa de cama precisa ter, além de dominar bem aí todas as suas técnicas e possuir uma boa habilidade na hora, por exemplo, de comunicar, por exemplo, é a capacidade, então, de tratar cada parceiro ou cada parceira como um indivíduo único. O que enlouquece, de fato, um amante pode não ter o mesmo efeito com uma outra pessoa. Por isso, preste atenção, atento à sua performance e também com quem está com você. Tá bom? Mas nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto, né? E nós vamos ver aí, quem sabe, através dos e-mails, as pessoas também podem daí mandar o seu depoimento, né? Falando se já passou por alguma situação constrangedora nesse sentido, na hora H, né? Se cometeu algum erro, vale a pena para a gente conversar um pouquinho, né? Então vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui pra gente. Vamos lá. Hoje eu estou de novo sem a minha parceira, né? Sem a Luana aqui, então eu estou me virando com os e-mails. Então vamos lá. Temos aqui a pergunta do Jonas, e o Jonas diz assim: eu gozo rápido, eu fico preocupado, acho que a minha namorada vai me deixar por isso. Jonas, realmente, se você não tomar conta dessa situação, não for procurar ajuda o quanto antes, realmente pode ser que ela te largue, porque tem mulher que não aguenta, né? Que não suporta esperar tanto tempo. Sabe que eu vou te contar uma coisa, Jonas? Eu uma vez atendi uma paciente que já estava casada há 11 anos. E durante 11 anos ela falou para esse homem: procura ajuda, porque ela não estava mais aguentando o fato dele ejacular rápido, porque ela estava sempre ficando lá, né, para trás, ela sempre ficava chupando o dedo. E o que aconteceu? Ele não foi procurar ajuda, não deu bola para isso. Ela não teve dúvida, né? Esperou 11 anos, ela foi e procurou uma outra pessoa que podia, né, erotizar a situação, que podia, então, fazê-la se sentir uma boa amante também, uma relação tranquila, sem muita pressa. Então, Jonas, sem dúvida, vá buscar ajuda, né? Para que o relacionamento não fique desgastado, para que tanto você quanto ela possam aí usufruir dessa relação com muito prazer. Vale a pena. A ejaculação precoce é uma disfunção de causa emocional e por esse motivo necessita que você procure a ajuda de um psicólogo especializado na área, ok? É esse o melhor tratamento e é o correto, é o que você precisa fazer. Tá bom, Jonas? É isso aí. Bom, a Karina está me dizendo o seguinte: eu nunca fiz sexo anal. O meu namorado, deve ser o meu, né? Ela diz assim, sempre pede, mas eu tenho medo. Bom, Karina, o que acontece, né? O sexo anal, ele precisa seguir aí alguns passos importantes para que você possa, então, praticar esse sexo sem sentir dor, sem você ficar aí preocupada de que algo possa acontecer, tá certo? Então, é muito simples, você precisa primeiro pedir para que ele não comece a penetração pelo pênis, ele tem que começar pelo dedinho primeiro, né? Então, primeiro vai penetrar metade de um dedo, depois um dedo inteiro, depois 2 dedos pela metade, 2 dedos inteiros, né? Aí depois é que ele vai lá, ele faz o seguinte, ele faz a penetração, né, do pênis, só a cabecinha primeiro, né? E depois ele penetra a metade do pênis e depois o pênis inteiro, tá? Então, primeiro a cabecinha, metade do pênis e depois o pênis inteiro, certo? Só que para você também pedir para que ele faça isso, é muito importante que você peça para que ele lubrifique bastante o ânus, porque o ânus não tem lubrificação própria como a vagina, né? Então precisa lambuzar bastante o ânus, lambuza bastante lá o pênis que já vai estar com preservativo, né? E aí sim faz isso daí que eu tô falando, tá certo? Devagarzinho. Quando for encostar no ânus, o ânus ele vai sofrer uma contração, né? Ele vai contrair. Então fica lá encostadinho com o dedo primeiro, né?
E aí o ânus ele vai fazer o quê? Olha, ele vai abrir, aí sim a hora de penetrar metade do dedo inteiro, dois dedos inteiros, mas ele vai primeiro o quê? Vai contrair primeiro, como se ele estivesse levando um susto. Opa! Aí ele relaxa e aí você penetra. É assim que tem que acontecer, tanto com o dedo quanto com o ânus, todas as vezes, porque se forçar a penetração quando o ânus está contraído, aí vai doer mesmo, ok? Nunca pode fazer sexo anal sem preservativo, porque no ânus tem fezes, né? Então as fezes podem se acumular lá naquele risquinho por onde sai o xixi, que é a uretra dele, e aí então provocar infecções, corrimentos, né? Aí dá mau cheiro, coceira, essas coisas todas, tá? E para você, é uma forma de você se preservar também, porque a mucosa anal é muito sensível e absorve facilmente vírus e bactérias, tá? Então, sem preservativo, nem pensar. Se você tem intestino preso, eu sugiro que aí não faça mesmo sexo anal, porque pode doer, ok? E ao mesmo tempo que estiver fazendo a penetração, pede para que ele, ou você mesma, estimule lá o teu clitóris, que fica lá na frente, na vagina, né, perto da vagina, para que você possa ter prazer, tá bom? Seguindo esses passos, Karina, tenho certeza de que a coisa vai ficar, ó, daqui para vocês dois, tá bom? Vamos para um outro e-mail aqui. Vamos ver o que o pessoal está perguntando. O Fernando diz o seguinte: namoro uma mulher, mas eu sinto atração por homens. Será que eu sou gay? Bom, Fernando, o negócio é o seguinte. A minha questão aqui é o seguinte. Você namora uma mulher, por quê? Você está namorando uma mulher porque você precisa só cumprir um papel social, né? Para que ninguém fique aí enchendo aí na tua orelha, né, de que você nunca tá com mulher, nunca namorou, então o que você faz? Você namora uma mulher só para cumprir um protocolo aí social? Ou porque você também se sente atraído por ela? Você também se sente atraído por mulher. Se você se sente atraído por mulher e também se sente atraído por homem, na verdade você é bissexual, né? Você gosta dos dois sexos. Agora, se você só está com ela para poder cumprir um protocolo, né? Você não se sente atraído por mulher, mas você se sente atraído por homem, muito provavelmente o teu desejo sexual está orientado para pessoas do mesmo sexo. Então, muito provavelmente, você deve ser gay, sim, homossexual, tá? Então, vale a pena você analisar melhor você mesmo, se perguntar essas coisas todas que eu estou falando, para você, então, poder ter a resposta, ok? Temos a pergunta da Paula Tavares, opa, aqui, né? Paula Tavares, e a Paula diz assim: olá, olá amor, gostaria de saber qual risco corre se permitir um DP vaginal? O que será que é isso, DP? Dupla penetração. Olha, a minha equipe que ela é muito mais informada do que eu, que sou sexóloga. Pode uma coisa dessa? Eu não sabia o que era DP, mas ele sabe. E você precisa me ajudar aqui, porque a tela ficou toda escura, eu não estou enxergando mais nada. Pois muito bem. Paula, o que acontece? A dupla penetração, né, ela pode acontecer, claro, né? Mas assim, você precisa estar preparada para isso, né? Tem que estar com a tua cabeça bem legal, bem relaxada, bem tranquila para isso. Ela pode acontecer de duas maneiras, né? Ela pode acontecer você com dois parceiros, né? Então você tem um penetrando na sua vagina e depois o outro penetrando no seu ânus, ou então você pode, através de por exemplo, de um acessório como esse aqui, né? Você pode encontrar facilmente ali na Rede Mel, que é um pessoal que nos cede todo esse material aqui, ó. Você pode fazer a dupla penetração. Eu vou pegar um pênis aqui para, né? Faz de conta que esse é o do seu parceiro mesmo. E esse outro aqui, o coadjuvante, né? Para poder ajudar, tá bom? Então, isso pode acontecer, né? Pode ajudar tranquilamente. Eu fiquei tão preocupada com o negócio do DP aqui que eu nem lembro direito a pergunta, mas enfim, a dupla penetração pode ser feita dessa forma como eu falei, e você então precisa apenas
né, não se esquecer de uma coisa, que aquele pênis que você utilizou no ânus, você não deve utilizar na vagina, tá? Às vezes na hora da brincadeira lá, do tira daqui, tira dali, põe aqui, põe ali, de repente esquece, pega e coloca na vagina, porque senão você vai estar levando restos de fezes do ânus para a vagina. Se você estiver fazendo com o pênis ao vivo e a cores, né, se for do homem mesmo, não se esqueça de usar preservativo, tá? Para você poder, então, vamos dizer assim, se proteger, né, proteger a sua mucosa anal e a sua mucosa vaginal nessa situação. Tá bom, Paula? Depois, voltando aqui as mensagens, eu olho direitinho e vejo se eu não esqueci de te responder nada, tá? Bem, e se vocês aí quiserem saber um pouquinho mais a respeito da minha vida profissional, quiserem mandar suas dúvidas, vocês podem fazê-lo também através do meu site, que é o Carla Secarello, tudo junto, né? .com.br. Lá vocês vão ter a oportunidade de ver a minha agenda atualizada, saber um pouquinho o trabalho que eu realizo junto às diversas empresas, os trabalhos que eu realizo junto a casais, o processo de psicoterapia, como é que funciona, enfim, tá tudo descrito lá no site, além de ter a oportunidade de você também mandar as suas dúvidas, ok? E tem também o projeto Ambissex, que é um ambulatório de sexualidade, que é um ambulatório que eu coordeno aqui em São Paulo, e nesse ambulatório, se você precisar passar por algum tratamento, precisa fazer algum trabalho específico dentro dessa área, você pode entrar em contato através do projeto Ambissex, tudo junto, .com.br, ou então você pode fazer através do telefone, que é São Paulo, 3057-0369. E lá, então, você pode aí tirar suas dúvidas também, ou por telefone, ou pelo site, enfim, e agendar sua consulta caso você precise de algum tratamento nesse sentido, ok? Nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto já já com mais coisas aí para a gente falar sobre os erros cometidos na hora H. Mande seu depoimento para a gente, tá bom? Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com mais um programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre os erros mais comuns na hora H. E você aí, hein, que está assistindo a gente aqui, já passou por alguma situação constrangedora alguma vez, assim, lá na hora H? Será que você fez alguma coisa aí que pudesse ter quebrado todo aquele clima do momento? Então eu gostaria de saber. Aliás, não só eu, mas como todo mundo que está ouvindo aqui, assistindo, né? Mande seu depoimento para a gente, que a gente vai poder aqui, então, rir um pouquinho ou até mesmo, né, tirar algumas dúvidas a respeito desses momentos, tá bom? Mas agora nós vamos para as rapidinhas da semana. Vamos lá.
rapidinha dessa semana, nós trazemos uma relação com 7 itens, né? E muito interessantes aí, que apontam, né, os momentos desastrosos na hora da relação sexual. E são coisas que não se deve fazer, né? Ou então não se deve esquecer na hora H. A primeira delas, por exemplo, é esquecer das preliminares, né? Algumas mulheres aí que fizeram relatos interessantes mostraram que muitas vezes os homens, né, eles pegam aí cenas de filmes, por exemplo, pornográficos, né, e acabam abordando aí as suas parceiras, agarrando a mulher por trás, como se tivesse num filme pornográfico. Agarra assim de súbito, né? E já vai logo aí às vias de fato, coloca dedo aqui, dedo ali, né? E achando que tudo isso está muito excitante, como se ele estivesse lá na cena de um filme pornográfico. Então, muitas mulheres acham que os homens, né, não vão entender nunca que é importante para uma mulher, né, que aconteçam os preliminares. Né? Não adianta chegar com tudo aí já pegando, enfiando o dedo, né? Que não é isso. Não pode esquecer das preliminares. Né? Isso foram observações das mulheres, né? Essa relaçãozinha aí dos 7 itens que a gente vai passar. O segundo deles, por exemplo, é a falta de sutileza, né? Tem homem, por exemplo, que já coloca logo a mão entre as pernas da mulher, né? E vai com tanta violência que muitas vezes chega até mesmo a machucar, né? Isso é algo que muitas mulheres reclamam, né? E muitas falam que o órgão sexual da mulher é super sensível, então precisa ter delicadeza. Um outro ponto importante, o terceiro ponto importante, é essa empolgação pornô, né? Essa empolgação pornográfica, assim. Então, tem muito homem que também se inspira aí nos atores do filme pornô, né? E acha que a função, né, deles aí não é de dar prazer à mulher, mas sim de fazer um bom filme. Ele está muito mais preocupado com a performance, com aquele pênis enorme, lindo, maravilhoso e ereto olhando para o céu, do que propriamente preocupado com a parceria, preocupado com a relação em si, né? E tem muitas mulheres também que me relataram que elas odeiam quando o namorado, o marido, o parceiro, enfim, quer fazer uma daquelas posições também mirabolantes e incômodas, como se estivesse num filme pornô. Uma outra coisa também, um outro quarto ponto importante é um curso rápido de malabarismo, né? Então, tem muita mulher, por exemplo, que às vezes tem vergonha de fazer uma coisa dessa, né? E tem homem que quer provar que é bom de cama e fica querendo aí virar a mulher do avesso na hora do sexo. Não dá, tem mulher que não dá, tem uma série de limitações e tal, e que não pode. Por isso que é importante observar bem, analisar bem a parceria com quem você está, né? Quinto ponto importante é falar demais. Né? Não pode ficar perguntando tanto, né? O negócio é fazer, né? E esse é um conselho também de muitas mulheres, né? Que tem mulher que detesta quando o homem, por exemplo, fica perguntando se ela quer que ele faça isso, se ela quer que ele faça, se ela quer que ele faça aquilo, né? É muito ruim ficar falando demais. É melhor que tente, pelo menos tenta. O máximo que vai acontecer é ela não gostar, né? Ou ela demonstrar isso, ou então direcionar a transa para uma outra coisa, para uma outra forma. Mas o importante é você tentar, não ficar perguntando, né? Agora, há uma pergunta, que é um sexto item importante, é uma pergunta desnecessária. Por exemplo, jamais você pode perguntar aí, foi bom para você? Aquela pergunta crucial, né? Porque, em primeiro lugar, se não tivesse... Se você sabe que não foi bom, né, é sinal de que realmente não foi. Então, não pode perguntar uma coisa dessa, né? E, em segundo lugar, se foi ruim, para ela dizer que não foi, é muito complicado. Você vai colocá-la numa saia justa. Então, não faça essa pergunta. E, por último, a falta de colaboração, né? Se ela já está por cima, por exemplo, isso não significa que você pode aí cruzar os braços, colocar a mão na nuca e esperar para que ela faça tudo, né? Que nada mais você possa fazer nesse momento, um folgadão, né? Então, a impressão que dá é que você está entediado, que é ela que está trabalhando e você está lá entediado. Então, isso é ruim, não é legal, né? Na verdade, você tem que usar tudo, é mão, é quadril, é tudo que você tem direito na hora H. Tá bom? Essas são algumas dicas, foram algumas coisas que a gente ouviu aí das mulheres e que nós então estamos passando para vocês nesse momento, tá bom? E vamos ver aqui os e-mails. Eu tenho aqui o e-mail da Vivian Pavão, a Vivian, que eu conheço muito bem. Um beijo para você, Vivian. Ela disse que está aqui nos acompanhando. Um grande beijo. Obrigada pela sua participação, viu, Vivian?
Temos a Natália, que está fazendo uma pergunta bem interessante. Ela diz assim: tem problema transar menstruada? Olha, Natália, o negócio é o seguinte. São alguns pontos importantes da gente esclarecer primeiro em relação à menstruação. Porque tem muita gente que não gosta de transar menstruada porque diz que o sangue da menstruação é sujo, né? E que se transar menstruada pode trazer problemas para a mulher e tudo mais. Primeiro que o sangue da menstruação não é um sangue sujo, né? Se fosse sujo, o sangue do corpo inteiro também seria, porque a gente não tem um compartimento separado, né, para o sangue da menstruação. Não existe isso, é o mesmo sangue que rola no corpo, então não tem essa história, né, de ser um sangue sujo. Agora, não é muito legal você, por exemplo, transar menstruada sem usar preservativo, porque na verdade é sangue, né? E aí se você transa com alguém sem preservativo, você está muito mais exposta, né, do que se você tivesse se preservando através da camisinha, né? Então, você pode transar menstruada, não tem problema nenhum, não vai te causar nenhum mal, mas precisa usar preservativo, porque senão você fica mais exposta porque você está lá sangrando nesse período. Tá bom, Natália? É isso aí. Temos a pergunta... Ah, sim, voltando à pergunta da Paula Tavares, que falou para mim lá da DP, né, da dupla penetração, ela queria saber se corre algum risco, né, de fazer a dupla penetração. Então, foi aquilo que eu falei. Tem que usar preservativo, nunca levar de lá para cá. E cuidado, se você tiver com 2 caras, veja bem com quem você tá, né? De repente, os caras lá resolvem te pegar, não sei o quê, é complicado. Então, você tem que saber bem com quem você tá nessa hora, tá bom, Paula? Temos a pergunta da Wanda, e a Wanda diz assim: eu não chego ao orgasmo quando meu marido coloca o dedo no meu ânus. Pela vagina, não sinto nada. Eu acho que é isso, né? Eu chego ao orgasmo quando meu marido coloca o dedo no ânus. Pela vagina, não sinto nada. Acho que é isso que ela quis dizer, ao contrário, né? Que pelo ânus ela consegue, mas quando ele coloca o dedo no ânus, mas pela vagina não sente nada. Olha, Wanda, aí é que está. Muitas vezes as mulheres elas não conseguem realmente sentir orgasmo com a penetração vaginal, porque entre o pênis, né, e o corpo do clitóris, que é o que é roçado na hora do vai e vem do pênis, né, existe músculo e mucosa. Então esse contato é um contato indireto. Por esse motivo é mais difícil atingir o orgasmo mesmo com a penetração, tá? Agora, você, por exemplo, gosta quando ele coloca o dedo no seu ânus. É que a questão do dedo no ânus, isso também tem uma conotação interessante, porque para muitas mulheres isso dá uma coisa assim de uma situação onde ela se sente mais vagabunda, ela se sente mais liberada. Então isso excita muito e pode fazer com que as mulheres sintam prazer desta forma, né? É mais difícil, não tenha sombra de dúvida. O importante é que você seja estimulada também no seu clitóris, para que aí então possa acontecer o orgasmo de fato. Eu acho que é uma boa tentativa, inclusive. É uma recomendação que eu dou para algumas mulheres que às vezes conseguem ter orgasmo estimulando o clitóris por fora e não consegue com a penetração. Então, vai lá, assuma uma posição no sexo, ou talvez você por cima, ou de ladinho, né, como se fosse conchinha, ou então você de 4, enfim, em que dê para ele fazer a penetração e você estimular o seu clitóris ao mesmo tempo. É mais fácil de você atingir o orgasmo, porque você está tendo um contato direto com o clitóris, né? E também está com o pênis dentro da vagina. Então, você tem a sensação do orgasmo com o pênis lá dentro. Tá, Wanda? Pode ser uma saída. O Douglas está dizendo assim: preciso fazer lavagem antes? Douglas, estou supondo que esta sua pergunta tem a ver com o sexo anal, não é verdade? Então, você quer saber se tem que lavar antes. Nem pensar, Douglas. Não, não, não. Não pode lavar antes nunca, né? Por que não pode? Porque o ânus, já cansei de falar aqui, a mucosa anal é uma mucosa muito sensível. Para você poder fazer essa lavagem, o que você vai ter que pôr lá dentro? Você vai ter que pôr uma mangueirinha, né? Porque a água não vai entrar sozinha lá dentro, né? Você vai ter que pôr uma mangueirinha para lavar. Essa mangueirinha vai arranhar essa mucosa,
né? A quantidade de água lá dentro que vai entrar é considerável, não vale a pena. Então, assim, o importante é que você não faça nada. Quando você for ter uma relação anal, você tem que entender o seguinte, que no ânus tem fezes mesmo, não tem jeito. A hora que penetrar, tá, a hora que tirou, pode ser que saia um pouquinho de cocô mesmo, vai fazer o quê? Não tem, eu sempre brinco aqui, é verdade, não tem flores lá dentro, não tem jeito. Vai sair fezes, meu, cocô. Então, quando você for fazer uma relação anal, tanto você quanto seu parceiro ou parceira, sei lá, né? Não sei com quem você está querendo fazer sexo anal aí, né? Precisa ter consciência disso. Então, não faça lavagem, porque isso é prejudicial para a mucosa anal e não é por aí. A hora que fez sexo anal, levanta, vai lá, vai soltar um monte de punzinho, vai soltar um monte de punzinho, pode ser que saia até o esperma lá de dentro, com um pouquinho de fezes, corre pro banheiro, lava e tá tudo resolvido, tá bom? É isso aí que você vai ter que tomar de providência, não tem jeito, ok? Temos a pergunta do Fábio, e o Fábio diz assim: eu lavo o meu pênis no mesmo sabonete que a minha mulher lava as partes íntimas. Pode engravidar? Fábio, por favor, né? Claro que não. Que isso? Você só de lavar o pênis? Mesmo que você ejaculasse no sabonete lá, né? E ela fosse lavar a vagina, não é assim, né? O espermatozoide, ele necessita de um meio líquido para ele se locomover. Se você lava o sabonete, bota lá, ele já morreu, ele não aguenta sobreviver, né? Não é assim. Então, pode ficar sossegado. E você está dizendo que você lava o pênis, você não ejacula no pênis, você não lava o sabonete com esperma, né? Tá certo? Você está lavando o seu pênis com o sabonete, né? Então, fique tranquilo, não engravida, pode lavar. Agora, eu sugiro o seguinte para a sua mulher, que ela não deve lavar as partes íntimas com o sabonete em barra. Não deve. Sabe por quê? Porque o sabonete em barra, ele é alcalino. E o que acontece? Se ela lava muito a vagina com este sabonete, esse sabonete pode ressecar a mucosa vaginal. Então, existem hoje no mercado aí várias marcas de sabonete líquido que é especial para a região vaginal. Então, ela tem que usar esse sabonete, que mantém, inclusive, o pH da vagina, porque eles são ácidos, mantém o pH vaginal. Então, ela não deve usar esse sabonete em barra, deve usar esses sabonetes especiais para lavar a vagina, tá bom? Você continua usando o seu aí em barra, né? E ela usa esse, ok? Nós vamos aí para um rápido intervalo, volto já já, não saia daí e mande a sua pergunta, mande seu depoimento para a gente continuar conversando. Volto já. Promoção do Gorila. Impressora HP LaserJet. Alta eficiência e qualidade. Por apenas R$ 469 à vista ou em até 12 vezes de R$ 44,32 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Igualdade não é quando não tem diferença. Igualdade é quando a diferença é respeitada. É quando você tem direitos iguais ao das outras pessoas. Mesmo que essas pessoas não sejam iguais a você. Não importa a sua origem, sua religião, sua cor. Não importa a origem do outro, a cor do outro, a religião do outro. Igualdade é quando todas as vozes são ouvidas. Promover a igualdade. É isso que faz a diferença. Um país sem desigualdade é um país melhor para todos. Numa linguagem
Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje o tema é o seguinte, os erros mais comuns na hora H. Esse tipo de situação é sempre muito delicado e muitas vezes desconcertante. Por isso é importante sempre procurar conhecer bem o seu parceiro ou a sua parceira, mesmo que seja uma experiência ocasional, uma noite e nada mais, né? Fica aí um pouco complicado tomar certas atitudes fora aí do convencional sem que se tenha uma intimidade, tá? Então vai aí uma dica, ok? Nós vamos agora para uma dica, só que dicas culturais da semana. Vamos lá. E nas dicas culturais de hoje, nós vamos falar de um espetáculo teatral que eu achei assim o título muito legal. Olha lá, 10 maneiras incríveis de destruir o seu casamento. Tá todo mundo sempre querendo construir, né? Aí a peça está falando sobre destruir um casamento. Então, em 10 cenas, o espetáculo vai mostrar aí várias formas inesperadas e diferentes para colocar um ponto final aí no casamento, no matrimônio. Então, Eduardo Martini, Luciana Riccio, Vivi Alfano e Bruno Albertini, eles se revezam em 31 personagens que mostram toda aí a sua complexidade em meio a fatos divertidos. Então, interrupções na igreja, parentes ou amigos inconvenientes e até mesmo tentativas de apimentar a relação podem culminar no fim do casamento de uma forma muito hilária. E a peça estreou aí no Festival de Comédias, idealizado por Martini, ao lado aí de espetáculos consagrados como Até que o Casamento nos Separe e I Love Neide. A produção nova fez tanto sucesso que teve aí a sua temporada prorrogada aqui em São Paulo. Então, um verdadeiro manual de autoajuda para quem quer saber tudo aí sobre como acabar um casamento. É uma peça indicada para noivos, namorados ou pessoas que pensam em um dia se casar, né? E é indispensável para aqueles casais casados que não veem a hora de se separar. Então, o espetáculo 10 maneiras incríveis de destruir o seu casamento faz temporada de 1º de junho até 31 de agosto, todas as terças-feiras, às 21 horas, no Teatro Folha, aqui no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Com o texto de Sérgio Abrita e a direção de Eduardo Martini, a peça reúne 4 atores em momentos muito inusitados. Vale a pena conferir porque é muito legal. E nós vamos continuar com os nossos e-mails. E eu tenho aqui um e-mail bem diferente. Ó, é um e-mail da Lara que diz assim: sinto atração pelo meu irmão por parte de pai. Já fizemos sexo no Natal e agora sinto que estou apaixonada. Você acredita que a família irá aceitar? Olha, Lara, duvido que a família vai aceitar. Duvido, é muito complicado. Já é muito difícil aceitar, muitas vezes, um namoro entre primos diretos, quem dirá aí com um meio-irmão, né? Porque você é meia-irmã dele. Vai ficar muito complicado. Tenho quase certeza que você vai dançar miudinho diante dessa situação, viu? O Douglas, né, tá perguntando como é que faz, se pode fazer lavagem antes do sexo anal. Já respondi essa pergunta, já disse que não pode, porque estraga a mucosa anal, né? Também o Oscar Alho tá dizendo assim, isso aqui é brincadeira comigo, né? Agora que eu me toquei de falar um negócio desse. É que é esperta para fazer isso aqui é a Luana, não sou eu. Mas a pergunta dele é bem legal. A pergunta dele é assim: boa noite, gostaria de saber sobre os perigos do engolimento do sêmen. Imagina, deve estar um monte de gente rindo da minha cara aí, né? Por causa que eu li isso. Mas olha lá. Engolir o sêmen é uma coisa um pouco complicada, assim. Por quê? Porque o sêmen, ele pode transmitir doenças, né? Então, você pode, por exemplo, através do sêmen, contrair até mesmo o vírus HIV. Então, se você principalmente tem aí na sua boca um dente cariado, tem alguma lesão, você tem sapinho na boca, enfim, alguma coisa, através do sêmen, você pode, então, contrair doenças
muito sérias, como, por exemplo, o HIV. Então, eu sugiro que não se engula o sêmen, tá bom? A pergunta do Mauri diz assim, se a gente fazer um sexo sem camisinha e na hora da ejaculação ejacular fora, o que dará? Ué, pode dar uma gravidez, só isso, né? Por quê? Porque antes de você ejacular, Mauri, tem um líquidozinho transparente que você libera antes da ejaculação que pode conter espermatozoide. É um líquido, a natureza é muito perfeita, sabe? Esse líquido transparente é um líquido que vem lá de dentro de você e que ajuda a limpar o canal, né, da uretra do resto de urina, tá? Para que possa então sair o seu esperma sem urina nenhuma para levar para dentro da vagina. Só que muitas vezes esse líquido que limpa o canal da uretra, ele contém espermatozoide. Então, se você está lá brincando e tal sem preservativo, né, você pode também engravidar, principalmente se ela estiver no período fértil. Além do que, pode acontecer de você não conseguir segurar, né? E na hora H, sai um pouquinho. Você na hora, vai lá e tira, né? Esse pouquinho que às vezes ficou aí dentro, já tem milhões de espermatozoides e que pode fazer com que também ela fique grávida. Outra coisa ruim é que se você usar esse método para evitar gravidez, você pode estar aí criando, né, uma condição muito favorável para desenvolver a ejaculação precoce, porque você fica tão preocupado com o momento da ejaculação que você deixa de curtir todo o restante da relação sexual. E isso faz com que, então, você possa vir a ter ejaculação precoce. Então, coito interrompido, que é assim que se chama, que é o tirar fora na hora H, não é muito legal, tá? A pergunta da Nanda diz assim, eu só tenho orgasmo na masturbação, nunca senti nada com o meu marido. Então, Nanda, é a recomendação que eu já dei para uma outra pessoa aqui, vale para você também. Muitas vezes pode ser que se você fizer a penetração, né, e você se masturbar ao mesmo tempo, isso pode ajudar com que você tenha a sensação do orgasmo e com o pênis ali dentro. Agora, se você tentar isso e mesmo assim não der certo, eu sugiro que você vá buscar ajuda de um psicólogo especializado na área de sexualidade, porque o que acontece? Você consegue ter o seu orgasmo sozinha, porque sozinha você controla toda a situação, né? Você fica relaxada, você não tem que se entregar a ninguém. Na relação com o outro, no caso com o seu marido, você já tem que se entregar a ele, você tem que ficar meio que um pouco à mercê da situação. E nem sempre as mulheres que conseguem fazer isso, porque querem controlar a situação, não confiam no parceiro, e tem uma série de complicações presentes. Então, eu acho que você tem que descobrir o que é que se passa com você, tá? Se não der certo desse jeito que eu te falei, né? Fazendo a penetração e você se masturbando ao mesmo tempo, então vá procurar ajuda para não ficar assim, não, tá bom? De novo, do Oscaralho aqui, a dúvida é o seguinte, minha dúvida sobre este erro, minha parceira estava me fazendo sexo oral após o sexo e eu ejaculei dentro da boca, eu gostaria de saber se correr algum perigo por parte dela com doenças. Olha, não importa, tanto você quanto ela corre riscos de fazer sexo oral sem preservativos, né? Você, por ejacular, levar o sêmen ali para a boca dela, né? E ela também, se ela tiver alguma coisa na boca, ela pode levar para o seu pênis. Então, sexo oral, nem pensar sem preservativo, tá bom? Temos a pergunta do Roger, que diz assim, eu já tive crise de toque durante o sexo. Tive que interromper tudo. Complicado, né, Roger? Para quem não sabe o que é toque, toque é uma abreviação de transtorno obsessivo compulsivo, né? São pessoas, por exemplo, que têm mania por limpeza, que tem que, às vezes, quando sai de casa, verificar milhões de vezes se a maçaneta da porta está fechada, se a chave está fechada. Enfim, gostam de lavar muito as mãos, né? Tem que toda hora lavar as mãos.
Então, são manias, né, que muitas vezes atrapalham e interrompem mesmo a pessoa na vida dela de modo geral. Teve até um filme, há muito tempo atrás, né, com o Jack Nicholson, que se chamava O Melhor Impossível. Vale a pena assistir esse filme porque fala bastante sobre o transtorno obsessivo-compulsivo e aí vocês vão ter oportunidade de conhecer o que é isso. Mas veja, se você teve isso durante o sexo, eu não sei, por exemplo, qual é o problema que você apresenta durante o transtorno, né, obsessivo-compulsivo. Mas é complicado, você tem que tratar isso. Você tem que procurar um psiquiatra, porque o psiquiatra vai te medicar, vai te dar medicamentos para isso, e você tem que procurar um psicólogo, para que o psicólogo possa, então, tratar a causa, o que te levou a desenvolver o toque. Então, a medicação te equilibra e a psicoterapia vai ajudar você a tratar essa questão. Já pensou que chato? Toda vez que você vai transar, vai ter que interromper por causa disso aí? Não dá, né? Muito ruim. Bom, o Hugo diz assim, tem um amigo que transa, filma e posta em seu blog. Será que ele tem algum problema psicológico? Ele deve se achar o máximo, né? Deve se achar o máximo, o galã, né? Porque ele transa, filma e põe no blog. É o quê? Ele tem um pezão de mesa desse tamanho que ele quer mostrar para todo mundo? É isso? Quer impressionar? Ele deve ter, sim, um problema de ser muito narcisista, né? Seria bom mesmo ele procurar ajuda, né? Para entender por que ele tem tanta vontade de fazer isso, de se exibir tanto para os outros, né? Vai saber o que se passa aí. Bem, gente, tem um montão de perguntas aqui que eu adoraria responder, mas infelizmente eu não vou conseguir responder a todas, né? Eu vou responder somente a mais uma, que é a do Anderson, que ele diz o seguinte, o que fazer quando a mulher não aceita as preliminares? Uau, Anderson! Bom, eu não sei aí como é que é o que acontece com ela. Será que ela está tão fogosa assim que ela já quer logo que você penetra de uma vez e tudo mais? Se ela não aceita por conta disso, ótimo, melhor, né? Agora, se ela não aceita as preliminares, porque talvez não é muito chegada no sexo, pode ser, ou porque ela não está muito afim de transar com você, precisa entender o que é, Anderson. Não sei te explicar o que fazer. O que fazer é que você tem que conversar com ela muito seriamente, né? Porque se ela é uma parceira que você vai ter com muita frequência, fica complicado transar sem preliminares. É chato para você e deve estar sendo péssimo para ela. Só precisa entender por quê. Conversa, diálogo aberto, direto e claro é a melhor coisa, tá bom? Bem, infelizmente eu vou ter que encerrar o programa hoje, né? Mas eu tenho aqui a frase do dia para a gente encerrar o programa. E a frase que o pessoal aqui da produção escolheu para dizer hoje para vocês é a seguinte: o sexo é como truco. Se não tiver um bom parceiro, é muito importante que se tenha uma boa mão. É isso aí. Hoje nós ficamos por aqui com o nosso programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação e na próxima quinta-feira estarei aqui de volta às 22 horas, ao vivo, para conversar um pouquinho mais com você a respeito desse assunto. Eu espero você até lá. Um ótimo jogo amanhã, torcendo para o Brasil, né? E a gente se vê quinta-feira que vem. Um grande beijo e até lá.